Imagine viver em um tempo onde sonhar com a liberdade era um crime, onde cada palavra de esperança podia custar a sua própria vida. Já parou para pensar que, se hoje você pode falar o que pensa, deve isso a pessoas que pagaram com sangue pelo direito de sonhar com um país livre? Hoje vamos viajar para o Brasil do século XVIII para conhecer uma das revoltas mais marcantes da nossa história, a Inconfidência Mineira. E o homem que se tornou símbolo da luta pela liberdade, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Uma trama cheia de conspirações, traições e sacrifícios, que até hoje ressoa na memória do Brasil. O Brasil colonial do século XVIII vivia um período de grande exploração por parte de Portugal. Minas Gerais era o coração econômico da colônia, graças à intensa exploração do ouro. Só que a riqueza que saía do solo brasileiro ia parar diretamente nos cofres da coroa portuguesa, enquanto a população local sofria com altos impostos, fome e pobreza. A derrama, um imposto abusivo que obrigava a população a entregar parte da sua produção de ouro para Portugal, foi estupim para a revolta. O povo estava cansado de viver sob um sistema que enriquecia poucos e deixava muitos na miséria. Nesse cenário de injustiças, um grupo de homens começou a sonhar com algo quase impossível para a época, a independência do Brasil. Entre esses homens estavam poetas, padres, militares e médicos. Gente influente e bem informada, que bebia das ideias iluministas que ganhavam força na Europa e inspiravam outras revoluções, como a independência dos Estados Unidos. E no meio desse grupo estava ele, Tiradentes, um homem simples, dentista, militar e apaixonado por liberdade. Mas o que fazia Tiradentes se destacar dos outros inconfidentes? Ele não era o mais rico, nem o mais poderoso, mas era o mais corajoso. Enquanto muitos falavam sobre liberdade em salas fechadas, Tiradentes levava a ideia para o povo. Ele acreditava que a verdadeira revolução só aconteceria se todos tivessem coragem de lutar. Os planos estavam quase prontos: tomar o poder, proclamar a independência e criar uma república em Minas Gerais. Só que o sonho acabou antes mesmo de começar. A conspiração foi traída por Joaquim Silvério dos Reis, um dos próprios membros do grupo, que delatou os companheiros em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. O golpe foi devastador. Todos os envolvidos foram presos e julgados. Alguns conseguiram escapar com penas mais leves, mas Tiradentes, ele assumiu toda a culpa. Aqui, a história muda de tom. Tiradentes sabia que alguém teria que ser sacrificado para que a revolta servisse de exemplo. Ele não apenas aceitou esse destino, como se apresentou como o único responsável. Enquanto outros negavam suas participações ou tentavam se salvar, Tiradentes se manteve firme, assumindo sozinho o peso da conspiração. Seu silêncio diante das acusações e sua serenidade ao aceitar a sentença fizeram dele mais do que um rebelde, fizeram dele um símbolo. Aqueles que o conheciam diziam que seus olhos não carregavam medo, mas sim a certeza de que o sonho de liberdade continuaria mesmo após sua morte. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado em praça pública, no Rio de Janeiro. Seus restos mortais foram espalhados pelas estradas como aviso para quem ousasse sonhar com a liberdade. Mas o que a coroa portuguesa não sabia é que, ao tentar apagar um sonho, acabou plantando uma semente que cresceria por gerações. A cena da execução foi uma mistura de horror e silêncio. Cada pedaço do corpo de Tiradentes espalhado pelas estradas não foi apenas um aviso, foi o início de uma lenda. O povo, mesmo aterrorizado, começou a sussurrar o nome dele. Aquele homem simples que ousou desafiar o império se tornou uma inspiração. A força do sacrifício de Tiradentes ultrapassou os séculos. Sua morte não foi em vão. Ela mostrou que a luta por liberdade é maior que a própria vida. O movimento da Inconfidência não conseguiu libertar o Brasil naquela época, mas acendeu a primeira faísca que, anos depois, levaria à independência do Brasil em 1822. Hoje, Tiradentes não é apenas um nome na história, é um símbolo da coragem humana diante da opressão. Uma prova de que toda transformação começa com alguém que tem a coragem de sonhar alto. Bom, e qual a importância da Inconfidência Mineira hoje? Mais de 200 anos se passaram, mas será que estamos realmente livres? A luta por justiça, igualdade e liberdade ainda ecoa nos dias de hoje. A corrupção, as desigualdades e as lutas sociais mostram que os ideais de Tiradentes continuam vivos e ainda necessários. Respire fundo por um instante.
Se você pudesse falar com Tiradentes hoje, o que você diria para ele? Será que ele veria no Brasil de hoje o sonho que tanto lutou para conquistar? A memória da Inconfidência Mineira nos lembra que toda transformação começa com uma ideia e que, mesmo diante da opressão, sempre haverá alguém disposto a lutar pela liberdade. Se essa história fez você sentir alguma coisa, se ela te fez pensar sobre o valor da liberdade, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o legado da Inconfidência Mineira. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Brasil de hoje honra os ideais de Tiradentes? Se inscreva no canal, ative as notificações e nos ajude a continuar contando as histórias que o Brasil não pode esquecer. Até o próximo capítulo da nossa viagem pela história do Brasil.